Boa noite, nós estamos mais uma vez aqui no Tema Livre, no YouTube, eu, Paulo Ferracioli, para conversarmos sobre essa crise, esse conflito, essa guerra da Ucrânia, como já se tem pronunciado a imprensa a respeito disso aí. Hoje nós vamos tratar das versões, há pelo menos versões distintas, duas delas que são versões conflitantes, porque uma é a versão que vem de Washington ou do governo norte-americano, outra que vem de Moscou ou do governo russo, e ainda aí no meio a Ucrânia com o Zelensky, que tem um governo que não tem muita, sofre as consequências sem ter muita influência. As versões que nós do Brasil temos acompanhado mais quase que exclusivamente são as versões dos Estados Unidos, todas as versões dos Estados Unidos, do Ocidente, da Europa também, porque é onde nós estamos ligados, onde nós estamos atrelados historicamente a essa parte de cá do mundo, inclusive pela ojeriza que se criou aqui à Rússia e a tudo que possa vir da Rússia. Mas nós temos também essa versão, que as versões que vêm de fora, que vêm do outro lado, e que agora, com as mídias sociais e com a facilidade das comunicações, tem muito mais penetração, chegam a nós de uma forma muito mais calma. Hoje, por exemplo, nós temos alguns vídeos, vamos rodar o primeiro aqui, com uma repórter que fala, uma repórter, acho que francesa, se não me engano, e ela dá a versão que o Ocidente não tem dado. Vamos ouvir. Du côté où je suis, elles sont ukrainiennes. Les Russes sont au cœur du pays. Et côté Donbass, donc près de la ligne de front, à Lugansk, où je vais bientôt me rendre, c'est l'armée ukrainienne. Je suis désolée de choquer tout le monde. Non, pas du tout. Et je ne prends pas parti. Au contraire, et je ne défends pas Poutine. Hein, c'est simplement, moi, je suis au plus près des civils. J'étais l'an dernier en Arménie. Je ne prends pas de position. Simplement. Ce que vous dites est factuel. Il faut quand... Ce que vous dites est factuel. Tout à fait. Et le populations aujourd'hui ukrainien a bombardé sa population. Les enfants ont vécu 8 mois dans des... A história é tão chocante que você repara que o âncora da emissora pergunta: é verdade isso que você está dizendo? O exército ucraniano está realmente bombardeando a sua própria população? E ela confirma, diz: é isso mesmo que está acontecendo. E essa narrativa vem em apoio a outras, às quais nós temos tido acesso desde pelo menos 2 semanas atrás, quando começaram a vazar essas gravações, não só de jornalistas, mas de pessoas também do povo. Aliás, nós temos uma outra gravação também que mostra gente do povo e na Ucrânia falando exatamente a mesma situação. Dá para rolar aí? Как вы смогли выехать? Почему? А украинская армия не помогала вам? Украинская армия стреляла. Прям я не хочу. Вы рады, что вы выехали? Спасибо вам. Мы 26 числа и в подвале сидим. 26 числа. Сейчас я выехал. Кого-то душ слушаем. А? В подвале сидело 300 человек. Это в одном только доме. Почему вы раньше не выехали? А нас никто не выпускал оттуда. Не давали коридор. Украина не выпускала из города полностью. Заблокированы были. Приезжали военные, говорят, ни в коем случае не выезжайте из города, если вам будет предоставлен коридор в Российской Федерации. Они хотели дальше нами прикрываться и все. Essa é a versão que tem circulado, mais a versão que contradiz a versão americana desse conflito, e a versão até da própria Ucrânia, porque o que os russos têm feito ali é um trabalho. É claro que há bombardeios russos, existem bombardeios russos, mas essa participação do exército ucraniano e de milícias
e de mercenários, de todo tipo de bandido na Ucrânia, isso cria o caldo de cultura para as piores manifestações e as piores opiniões, as piores impressões que tenhamos desse conflito. Paulo, como é que você acompanha esse tipo de desdobramento dessa história, já que nós estamos tratando hoje primordialmente das versões conflitantes, da guerra de versões na Ucrânia? Boa noite, Paulo. Boa noite, Golo. Boa noite a todos. É um problema sério, porque em qual versão acreditar? Por exemplo, essa versão segunda que você mostrou, que eu já vi algumas vezes também, me parece que aquele pessoa que fala é talvez ucraniano, possivelmente da etnia russa, que fala russo. A moça até parece ter mais credibilidade, uma vez que ela é de um canal conhecido. Mas é difícil, né? Porque o tempo todo um bombardeio, um noticiário, e em particular nós que estamos tendo acesso principalmente às informações do Ocidente, originárias dos Estados Unidos e da União Europeia, a gente fica perplexo. Qual é a verdade? Não sei. E eu acho que a verdade está sofrendo muito. Eu acho que aquela história de que a verdade é a primeira vítima da guerra está se confirmando. Enfim, é uma guerra híbrida em todo o seu sentido. É verdade. Mentiras para todos os lados. Difícil. Agora, nós temos que entender também, atentar para um detalhe de que os Estados Unidos, o Ocidente, a Grã-Bretanha, Estados Unidos e até os países europeus, eles detêm uma parafernália de comunicação e até parafernália de guerra, de logística de guerra, que permite a eles filmar, gravar por satélite, de uma distância muito grande, e fazerem até o que bem entender. A gente tem visto isso nos conflitos internacionais. Nós vemos como no caso do Iraque, nós vimos como os Estados Unidos agiram de forma siderúrgica, em explosões, em localização, explodindo até telefone celular, e nós vimos isso exaustivamente mostrado na televisão. Não temos o mesmo acesso ao que possa ser gerado do lado da Rússia. Mas eu me lembro, e tenho também um outro vídeo que a gente não vai exibir aqui porque não vem ao caso, que é mais antigo, em que o governo russo diz que o coronavírus foi desenvolvido no laboratório de pesquisas dos Estados Unidos, do Pentágono norte-americano, na fronteira da Ucrânia, na Rússia, e isso com a Rússia. Então, isso foi uma reportagem que foi divulgada pelo Twitter do Pepe Escobar. O Pepe Escobar é um jornalista brasileiro que trabalha no Asia Times e que vive há muitos anos nessa área, nessa parte do mundo, e ele cobre com muita proficiência essas questões mundiais. E isso também tem sido, sim, Paulo. Deixa eu fazer uma observação. Essa história dos laboratórios biológicos, que surgiram dois fatos recentemente. Primeiro, no Cazaquistão, em Almaty, aliás, uma cidade linda, onde haveria um laboratório. E segundo, esse laboratório que existia na Ucrânia. Há acusações, o governo russo diz que tem provas. Eu achei muito correta a posição do Brasil no Conselho de Segurança, referindo-se a isso. O nosso embaixador, o Ronaldo Costa, disse: olha, não dá nem para dizer que sim nem que não. Nós temos que fazer a investigação para verificarmos se é verdade. Não vemos as provas, o que eu acho que é absolutamente fundamental. Mas na imprensa ocidental, isso já é chamado da grande mentira russa. Como é que pode ser grande mentira se ainda não houve investigação? É o poder. É verdade. Agora, também, se isso é a grande mentira russa, o que será aquela acusação de que o coronavírus foi inventado na China para provocar um cataclismo econômico, provocar uma crise mundial, e a China afirmar a sua economia e reafirmar-se sobre todo mundo? Seria a grande mentira do lado de cá? Quer dizer que nós temos as versões das grandes mentiras também?
Eu acho que houve um probleminha nisso aí. Porque, no caso da China, que também eu acho que é uma invenção total, essa versão americana, de que veio de lá, que depois ninguém leva muito a sério, né? Foi só o governo da Austrália que levou a sério, mas o governo da Austrália está no seu papel. E a versão americana. Mas a China, ao criar algumas pequenas complicações para a equipe de investigadores da Organização Mundial da Saúde, onde havia alguém que saiu dizendo que a China estava criando dificuldades, abriu espaço para essa acusação. Ainda que todas as investigações feitas até agora demonstrem que não surgiu, não foi criado no laboratório chinês. Mas eu acho que a China bobeou um pouco na comunicação em relação a esse fato. A China, nesse episódio, ela agiu como age sempre em relação ao seu território, principalmente à sua área de saber e de tecnologia e de indústria, de tudo isso. A China fecha as fronteiras, fecha a porta e não deixa que os estrangeiros entrem. Daí a você deduzir que ela não deixou entrar porque ela é realmente a culpada pela invenção e disseminação do coronavírus, vai uma distância longa, uma distância tão longa quanto você afirmar também que os Estados Unidos criaram lá pelo Pentágono um laboratório para produzir o vírus que faria a infecção, entendeu? Então, essas coisas também estão assim. Não vamos também defender nem o governo brasileiro, que, no caso, o Brasil foi o país do Ocidente que mais bateu nessa tecla de que o coronavírus era o vírus chinês. Até o presidente da República falava isso. Mas eu estou falando de fatos mais recentes, agora, na Ucrânia, em relação à Ucrânia. Sim. O nosso embaixador disse, olha, vamos fazer investigações, o que eu achei bem legal. Agora, o problema é que a gente tentar esses debates de mídia social em cima dos fatos, eles são muito ruins, porque você não tem a menor ideia. Quer dizer, cadê a história do vírus chinês? Sumiu. Ninguém mais fala do vírus chinês. Desapareceu. Parece que foi provado que não era, né? O dia a dia, mas é claro, a realidade mostrou que não era. Todas as investigações mais sérias que foram feitas desmentiram essa versão do vírus chinês. Pois é. Então, mas naquele momento virou uma guerra entre prós e contra, uma bobajada sem tamanho. Tem que dar tempo para as coisas acontecerem. Eu me lembro da frase do Deng Xiaoping sobre a questão da Revolução Francesa. Qual é a sua opinião sobre a Revolução Francesa? Ele, sei lá, faz só 200 anos, tem que deixar passar um pouco mais do tempo. Tá certo, não vamos ser apressados. Calma, bom, calma. Eu queria abrir também o leque aqui para uma outra situação, que é a posição do mundo, de outros países do mundo, até de continentes inteiros, que sofrerão e já vem sofrendo resultados das sanções impostas à Rússia e desdobramentos da guerra em si, que também cria problemas para esses países. No caso africano, nós tivemos, no caso da África, nós tivemos a coisa de algumas semanas atrás, no meio de março, o Lionel Zinsou, que é ex-premier do Benin, ele falando na França, e ele foi convidado a falar na França num estudo, num círculo de estudos sobre novos mundos que tem aí. Então ele foi falar lá como homenageado e foi provocado a falar sobre o mundo estava nervoso por causa da guerra da Ucrânia, e ele disse: agora todos nós só ouvimos falar dessa crise, sanções anti-Rússia, petróleo, gás. Você entende o que esta crise significa, por exemplo, para a África? A Rússia nos fornece grãos e milho. Toda a logística passa pelo Mar Negro. E o mundo africano congelou de horror com o que estava acontecendo, aterrorizado com as ações dos Estados Unidos e da União Europeia. Você não compra africanos com histórias sobre democracia. Estes são apenas seus contos de fadas para consumo interno. A maioria da elite africana
foi formada na União Soviética. Médicos, engenheiros, pilotos, professores, cientistas. Os russos são os únicos europeus que descolonizaram a África. E a África se lembra disso, assim como a África se lembra das atrocidades europeias. Se você notar, os países africanos não apoiaram a resolução da ONU condenando a Rússia. E eles nunca apoiarão nenhuma resolução contra a Rússia. Está costurado na espinha dorsal de qualquer africano. 2 pontos. A Rússia é boa, não importa o que você pense sobre isso. Isso é uma constante. É quase que um dogma, né? É uma coisa exposta de uma forma bem crua, bem dura. O que você acha? Olha, eu acho que, assim como o Deng Xiaoping, a gente tem que fazer uma análise um pouco mais histórica da situação, uma análise mais complexa, porque não adianta a gente ficar aqui acompanhando o bombardeio do que está acontecendo na cidade de, sei lá, Mariupol é extremamente importante, mas umas outras cidades, e é que eu acho que ele não vai nos ajudar a entender nada do que importa, que é o futuro, é o pós-guerra, como é que isso pode acabar ou não. E essa história do Zinsu, ela é importante porque ela entra exatamente nessa versão ocidental de que o mundo está apoiando o Ocidente, e vamos ver quem é chamado de Ocidente. O Ocidente é Estados Unidos, mais o Reino Unido, mais as 3 colônias do Reino Unido, fora os Estados Unidos, no caso Canadá, Nova Zelândia, Austrália e a União Europeia. Isso é o que se chama Ocidente na versão do Ocidente que conta. E eles ficam contando uma história que o mundo está unido, somos todos do Ocidente, estamos do lado certo da história. O dia inteiro nós somos bombardeados com isso. Eu acho que interessante foi o artigo que saiu na quinta-feira passada, agora, de um dos principais editorialistas do Financial Times, dizendo, olha, o Ocidente está sendo muito precipitado nas suas análises, porque não é verdade que o Ocidente está todo apoiando. E aí ele cita vários fatos, ele cita o fato do que estava acontecendo no G20, no OPEP, etc., etc., e ele fala, olha, e tem mais, existe uma coisa no Ocidente, um artigo que está no Financial Times, de um articulista é o Edward Lucci, ele é importantíssimo, ele fala, olha, e tem mais, o Ocidente acha que o que o Ocidente pensa serve para todo mundo. Nós estamos vendo o que o Zinsu falou. Ele está dizendo, não, existem muitas versões da história e existem muitas coisas interessantes. Eu pediria, se fosse possível, para o João colocar na tela aquele mapinha onde fala-se da comunidade, este mapa que está aí. Esse mapa é interessantíssimo, porque quem publicou isso aí, que eu vi pelo menos, foi o Ministério de Relações Exteriores da China fazendo uma pergunta. Olha o que o Ocidente se refere quando diz a comunidade internacional. E você olha e você vê Austrália, Nova Zelândia, um país que tem sua defesa toda está na mão dos Estados Unidos, que é o Japão, Europa Ocidental, Canadá e Estados Unidos, com detalhes até dos seus estados. O que significa isso? E o resto do mundo não faz parte da comunidade? Porque o resto do mundo é interessantíssimo você olhar. Nenhum país africano fez sanções contra a Rússia. Dentre os países asiáticos... Nem mesmo na América do Norte. O México, que faz parte da América do Norte, foi também banido desse mapa aí. O que eu vejo olhando esse mapa é que tem muito mar. Mas o México não fez... Opa, desculpe. O México não fez, não determinou sanções. Aliás, na América Latina como um todo, apenas Guatemala, Colômbia, Equador e Chile fizeram sanções. Todo o resto não fez sanção alguma. Mas nem esses países estão nesse mapa. Não estão. Eles, de vez em quando, eles entram fazendo sanções de governo. Não, eu estou falando, o que eu estou dizendo. Não é questão das sanções aí. Aí eu acho que a leitura que você falou antes é de que esse mapa reflete a compreensão de Ocidente, do que se entende como Ocidente. Não é isso? Não é a questão das sanções. Certíssimo que você falou. Eu só estou querendo usar esse mapa para ir além,
para mostrar. Olha, e quando você olha para a Ásia, com exceção do Japão e da Coreia, todo o resto da Ásia, que representa uma parcela enorme da população mundial, com exceção de Singapura, que disse que ia implantar sanções, mas ainda não vi se ela implantou efetivamente, nenhum outro país está sancionando a Rússia. Quer dizer, existe um mundo que é um mundo diferente do que está sendo dito. Porque parece que quando o Biden faz esses discursos que ele faz sobre a unidade do mundo em torno das ideias que nós temos, é a nossa unidade em torno das nossas ideias. Eu acho que essa semana aconteceu uma coisa extremamente importante. A Conferência de Doha, agora, acontecendo esses dias, na qual é uma conferência que vão pessoas do mundo inteiro para discutir cooperação. Ela se deu no Catar, em Doha, e o ministro de Relações Exteriores do Catar e o emir do Catar apareceram e disseram: olha, nós temos que pensar o mundo de forma diferente, porque vocês só pensam na Europa, vocês só estão preocupados com a questão da versão ucraniana, mas vocês não estão vendo o que aconteceu na Síria, o que acontece no Iêmen, o que acontece com os palestinos, e fez todo um arrazoado dizendo: olha, não é nada disso. E daí a pouco o Zelensky apareceu na reunião, meio de surpresa, conseguiu ser inserido por meio eletrônico. Aí ele falou: olha só, o que aconteceu em Alepo é o que está acontecendo em Mariupol. O mundo tem que se preocupar com Mariupol. O ministro de Relações Exteriores da Arábia Saudita, usualmente aliado aos Estados Unidos, disse o seguinte: tem uma diferença em relação ao que o Zelensky falou. A Mariupol é a Alepo da Europa. Alepo daqui é o nosso Alepo, é o nosso problema e o mundo não está olhando para ele. Quer dizer, exatamente. Eu acho que a versão está criando problemas. Exatamente. A verdade é que essa versão que corresponde a esse mapa que você chamou a atenção aí, essa versão é a versão dos Estados Unidos, é a versão do Ocidente capitalista, e que defende aqueles valores que nós já conhecemos e que está contra, bem ou mal, contra até o pensamento, não é nem a política, nem a ideologia da Ásia, da África inteira, entendeu? Que sempre explorou a África, aliás, com a ajuda dos europeus, ensinou também europeus a explorar e tudo isso. Então, eu acho que essa versão do Biden, ela perde força quando chega agora, bate no ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, quando ele ele cita a situação dos palestinos, que é uma situação milenar, uma situação complicadíssima. Ele toca numa pedra que é chave para a solução de muitos conflitos e problemas mundiais, não de Ocidente, nem de Oriente Médio, nem de Oriente Próximo, nem de Sudeste Asiático, nada disso. E dificulta a posição americana, porque, por exemplo, uma jornalista, nessa viagem europeia, não sei se ontem ou antes de ontem, pergunta para o Biden: Biden, é verdade que você quer que a Rússia seja, presidente Biden, é verdade que o senhor deseja que a Rússia seja expulsa do G20? Ele fala: claro, tem que sair, porque é uma coisa problemática, ela não tem os nossos valores. E nós temos até uma ideia sobre isso, que no lugar da Rússia entra a Ucrânia. O que é muito interessante, porque a G20 são as maiores economias do mundo. A Ucrânia é a 55ª economia. A menor economia do G20, que é a África do Sul, tem quase 3 vezes o PIB da Ucrânia. Portugal tem um PIB maior do que o da Ucrânia, o Chile tem um PIB maior do que o da Ucrânia, e a Ucrânia vai entrar para o G20. É uma proposta. Para você ver como. Mas porque tem uma coisa interessante, porque ele fala: não, mas isso aí nós estamos com um problema com a Indonésia, que a Indonésia não está concordando. Por que a Indonésia? Que a próxima reunião do G20 vai ser em outubro, será na Indonésia, e a Indonésia vai presidir. O que a Indonésia está fazendo é só refletir o fato que há 8 outros países que representam uma parcela muito maior da população do mundo do que Estados Unidos e União Europeia. Mais economias enormes
estão todas contra a expulsão da Rússia. Lembrando, olha, o G20 é uma coisa de cooperação, não uma coisa para ser utilizada como parte da guerra híbrida. Pois é, mas isso é o pensamento americano. O que o Biden reflete, aliás, o que ele reverbera é apenas aquele velho pensamento americano que nós já estamos cansados de conhecer desde antes da Guerra Fria, desde a Segunda Guerra Mundial, quando eles enfrentaram o nazismo. Na verdade, o que o mundo está vivendo hoje é uma reorganização. Nós falamos da nova ordem mundial, que está em gestação e que virá, apesar com a gente apoiando, sem a gente apoiar, apesar da gente, essa nova ordem virá. E os Estados Unidos hoje, o Biden, quando fala, ele fala, e eu acho que dentro do próprio território dele, uma boa parcela, crescente parcela da população já se deu conta, principalmente depois do período Trump, de que isso é um engodo, que não há essa liderança, né, incontestável, mundial, que os Estados Unidos pensam que tem, a América pensa que tem, entendeu? A América não é o que os Estados Unidos pensam que tem e não será mais. Então, eu acho que falta descobrir como o Biden vai administrar isso aí, ceder terreno, sair, mudar posturas para poder se encaixar no novo mundo que está em gestação. Difícil. É um pouco de futurologia. Eu estou vendo aqui que o nosso prazo, o nosso tempo está acabando, eu queria chamar a atenção para dois fatos, mudando um pouco de assunto, embora, para entender o que está acontecendo, é muito mais importante o que nós discutimos até agora do que a batalha A ou a batalha B. A maior parte do planeta Terra, da população do planeta Terra, dos países do planeta Terra, dos estados reconhecidos do planeta Terra, não estão apoiando o chamado Ocidente na sua guerra contra a Rússia. Mas eu queria chamar a atenção para dois fatos que eu considero importantíssimos e que, senão a gente não fala deles, semana que vem eles ficarão velhos. O primeiro deles foi a decisão do Putin de exigir que, proximamente, o gás e o petróleo que a Rússia exporta sejam pagos com rublos. Eles não aceitarão mais dólares ou euros. Isso traz uma confusão enorme para os mercados, porque pagar em rublos como? Onde é que você vai arrumar rublos para pagar a Rússia? Você só tem um jeito, buscar nos bancos russos, porque ninguém guarda reservas em rublos. E buscar nos bancos russos, a maioria deles está sancionado. Mas, independente de 2 ou 3 que não estão sem sanções, o governo russo tem que arrumar um jeito de viabilizar que chegue tantos rublos feitos necessários para repassar para o resto do mundo para pagar. O mundo está dizendo, não, vou pagar em euro. Você pode cortar o fornecimento, então 100% isso. Mas a segunda saída é comprar, o mais irônico disso, é comprar diretamente do Banco Central da Rússia. O Banco Central da Rússia pode vender rublos para os países ocidentais pagarem pelo petróleo e pelo gás. Só tem um problema. Se eles fizerem isso para conseguir continuar a ter petróleo, eles estarão descumprindo as próprias sanções deles, porque eles proibiram qualquer negócio de qualquer país do mundo com o Banco Central da Rússia. Olha que ironia. Pois é, mas isso aí vai ter... Essas são adaptações que vão ter que ser feitas realmente. Mas a questão de pagar o gás ou o petróleo com rublos ou com outras moedas, que não sejam o dólar, que escapem do controle americano, isso é o problema, é o nó górdio dessa história, porque é sair da esfera da dominação dos Estados Unidos, que o dólar é a moeda da negociação mundial, não é isso? Então, dentro mesmo do próprio acerto bancário e financeiro disso aí, a Rússia já foi castigada, já está castigada. Os Estados Unidos já disseram que não pode mais, que vão começar a confiscar dinheiro de multimilionário russo, essa coisa. Então, isso vai ter que ser feito de uma forma ou de outra. Esperamos que seja de uma forma menos traumática para quem está comprando, porque quem vai comprar o gás e o petróleo da Rússia é que vai ter que se submeter a todo tipo de negociata, chantagem de dinheiro falso, o diabo que for, que vai surgir por aí. Você não acha? Acho que essa questão da nova moeda internacional,
de você sair da exclusividade do dólar é fundamental, é o assunto mais importante para a continuidade do mundo. Vamos ver o que vai acontecer. Mas tem um outro fato que aconteceu ontem, que é um maior impacto, porque na época que o Biden já estava brigando com a China, começaram a surgir hipóteses que os Estados Unidos deviam usar a estratégia do rollover, que é a estratégia de derrubar um governo na China para colocar o outro que seja favorável. O Biden falou isso na Polônia. Ontem, na Polônia, o Biden vai e fala: meu Deus, em nome... Então tem que tirar esse cara. Tem que tirar esse... Aí, a partir da mesma hora, começou a Casa Branca dizer, ele não quis dizer que tem que tirar o cara. E hoje de manhã foi engraçado que o Blinken, que é o ministro de Relações Exteriores dos Estados Unidos, que está em Israel, deu uma longa entrevista dizendo: não, isso está sendo mal interpretado. Não foi. Ele disse essas palavras, mas não é isso que ele quis dizer. Eu estou achando que... Mas isso causou problemas dele com dois dos principais aliados que eles têm. Porque tanto o Reino Unido, a Inglaterra, o Reino Unido, como a França se manifestaram contrário a qualquer ideia de troca de governo, de derrubar o Putin. E que ainda cria tensões. Eu achei muito interessante uma pessoa que é importantíssima dentro dos Estados Unidos, que é o Harris. Ele é o presidente do Conselho do Council of Foreign Relations, é o SEBRE de lá. Ele falou: como se já não bastasse a dificuldade da situação, essa frase do Biden cria um problema enorme, um risco enorme. É um complicador. O Biden diz assim: o Biden calado é um poeta. Mas de qualquer jeito eu não sei. Eu não faria previsões para o final dessa guerra. Quem ganhará, quem ganhará. Claro que não. Muito difícil. E o que acontecerá no mundo depois, qual será a moeda também. Aliás, a gente tinha que fazer um programa só sobre isso. Aliás, professor, isso é o que nós vimos fazendo aqui toda segunda-feira, todo domingo. E agora vamos encerrar, porque já estamos com 33 minutos, já estouramos o nosso tempo, mas fizemos o nosso comercial dessa semana. Esperamos que todo mundo tenha curtido. Uma boa noite, muito obrigado, hein, Paulo, pela participação hoje mais uma vez. E tá aí ainda, Paulo, tá, né? Aí, boa noite, os microfones. Muito obrigado pelo convite para estar aqui. Sempre estarei, porque acho uma agradabilíssima a nossa conversa e muito instrutiva também. Um abraço.